Bom dia, queridos amigos. Que a paz e a alegria do Mestre Jesus nos envolva nesta manhã, iniciando mais um Evangelho, rogando ao nosso Mestre o amparo amigo, a dilatação de nossos pensamentos, para que possamos compreender o verdadeiro sentido que a vida nos convida. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pôde pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre alguma parte desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência inteiramente espiritual. Era-lhes necessário era necessário, então, não mais desmentidas pela ciência a religião. Adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje estender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que se separava, um traço de união que se aproximava-se. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências dessas relações, nova luz se faz. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem atrasadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de acompanhar. É toda uma evolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos, após uma colaboração que durou mais de 18 séculos. Chega ela à sua plena realização e vai marchar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei de progresso, que é a lei de Deus. Mestre de amor e bondade, eis-nos aqui, reunidos em seu nome, para rogar a proteção amiga dos nossos benfeitores espirituais. Auxiliai-nos, Jesus, para que possamos compreender o movimento divino que a lei do progresso nos oferece. Amplie, Jesus, por caridade, os nossos olhos, a fim de que nossa visão enxergue as questões ligadas à imutabilidade da vida.
Amparai todos os lares, todos os nossos familiares que ali se encontram e que muitas vezes, ligado a outros pensamentos, passam por suas dores. Que a paz, a luz e a esperança esteja com todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, nós hoje vamos falar sobre a questão da aliança da ciência e a religião. E aqui Kardec coloca dizendo que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra do mundo moral, que vem da ciência do espírito, da religiosidade, tendo, entretanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, que não podem contradizer-se. Então, nós o que gostaríamos de mostrar hoje, falar um pouquinho, convidando a todos a pensar quanto nós temos evoluído. Porque o tempo, ele tem um movimento divino e que nós, muitas vezes, ainda não percebemos como ele vem nos convidando a operar grandes mudanças em nosso pensamento. Então, os ensinamentos do Cristo, ele vai ser completado, queiramos ou não. E nós sabemos que a ciência, ela vai deixar de ser exclusivamente material, porque as dores e as causas de nossas dores não se encontram no corpo físico. A matriz está no contexto do nosso perispírito, que são situações ligadas ao nosso pensamento, à nossa forma de pensar e de sentir. Hoje nós gostaríamos de convidá-los a refletir conosco sobre essa questão da ciência e da religião. Infelizmente, nos diz Emmanuel, a ciência e a religião constituem as forças matrizes de esclarecimento das almas. Vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra na afirmação arriscada e absurda. Todos nós sabemos que a doutrina espírita, ela se apoia na ciência, na filosofia e na religião. E não pode haver nenhuma incompatibilidade em relação à ciência do espírito com a ciência humana, e nem a ciência humana com a religião, porque o homem é filho de Deus, e aquilo que ele alimenta como fé é que vai fazer com que ele avance, vai fazer com que ele sinta-se fortalecido. Então, a ciência, ela criou uma academia para onde todos pudessem nela estudar, entrar, e muitas vezes nos traz algumas afirmações que são bastante arriscadas, outra vez até absurda. Então, se a ciência criou a academia, a religião criou a sacristia. Olha que diferença, né? Uma cria a academia, a outra a sacristia. Uma e outra abarrotada de dogmas e preconceitos, repelindo como polos contrários dentro de seus conflitos. Os conflitos não estão na ciência, está no pensamento do homem, que cria a ciência, que avança na ciência e vai criando cada dia mais uma situação de distanciamento da fé e da esperança. Então, vai criando também uma força que nós chamamos de preconceito, que vai sendo desenvolvido pelos dogmas que a religião traz. Então, cada dia mais, nós temos visto que os espíritos se perturbam no ciclo dessas vibrações que são antagônicas, porque, na verdade, o mundo convida a todos nós a entrarmos numa vibração de um trabalho que não é só intelectual. Então, o homem hoje ele vive muito mais para o trabalho intelectual do que compreender a necessidade da tarefa de espiritualização,
E nós vamos vendo, temos visto, que cada dia o homem vai afastando mais dos princípios de Deus. Então, todos nós trazemos decepções que nos aguardam. E essas decepções, elas vão ser vistas logo depois que nós realmente desencarnarmos. Então, nós vamos ver que o pensamento precisa ser compreendido por todos nós. É preciso compreender a necessidade urgente da nossa espiritualização. Eurípides nos ensina que nós estamos aqui na Terra para espiritualizar a nossa existência. Mas para que eu possa espiritualizar a minha existência, eu preciso entender que sou um espírito em busca da espiritualização da existência, e não sou um corpo em busca de experiências humanas. Porque a espiritualização da existência, ela me coloca acima de todo o processo materialista. Então, a campanha que nós temos que fazer conosco é colaborar com o processo da nossa regeneração maior. E essa regeneração, ela é uma reforma de caracteres íntimos, para que nós possamos começar a descobrir ou a ter um olhar diferente, porque quando nós estamos espiritualizando as nossas ideias, nossas concepções, nós também estamos transformando a nossa inteligência num processo mais ativo para que nós possamos caminhar em direção à perfeição. Então, todos esses segredos da natureza, com a sua beleza, o seu movimento, o seu amor, a arte que a ciência também desenvolve e presente na religião, elas ainda estão verdadeiramente em processos não tão avançados no campo do espírito como deveriam. Por quê? Porque nós estamos vivendo com os pensamentos ainda ligados às nossas questões pessoais. Então, nós precisamos entender que todo o trabalho destes cientistas, desses nossos irmãos intelectual, ele se liga a um formalismo tão grande e acha que a sua autoridade é maior até que Deus. As autoridades das cátedras, a autoridade do altar, enquanto tantos acham que eles é que dão ordem, ou eles é que classificam. Então, os maiores obstáculos que hoje nós temos visto para que a sociedade moderna possa avançar dentro dos ensinamentos proveitosos que o Consolador Prometido tem nos trazido, são constituídos pelas nossas barreiras, as barreiras levantadas pelos dogmas, pelos preconceitos e até mesmo pelas escolas científicas, porque elas se esbarram nas questões espirituais. E nós precisamos de ver que muitos espíritos ainda ficam ligados a esse processo de intransigência, e isso vai trazendo para nós uma grande dificuldade, retardando a evolução do espírito. Mas hoje nós acreditamos que pela fé ou pela esperança, né, que uma está ligado à outra, que nós estamos caminhando para que o homem possa compreender que os tempos são outros e que os ensinos do Cristo, ele tem que ser completado. E esse véu que é lançado intencionalmente pelo materialismo, ele vai dissolver, porque nós precisamos entender que nós vivemos muitas vezes na ignorância das leis orgânicas, porque elas são leis que precisam entendermos que ela é imutável. Como nós temos também as leis espirituais também que são imutáveis. O que é, por exemplo, quando nós falamos que um convite, né, para os nossos irmãos deixarem de ser exclusivamente materialista? Por quê? Porque o materialista ele leva em conta o elemento, o elemento espiritual
ignorando o papel da modificação da cura, da modificação do tratamento, mas sempre olhando para o corpo, e nem sempre a ciência resolverá os problemas, porque ela tem que levar em conta a religião. Então, nós vamos ver que nós, dentro desse processo da cura, nós hoje falamos, nossa, fulano, ela ela curou, ela estava com câncer e está tudo bem agora. Passando um tempo, o câncer volta. Ah, são as metástases. Mas a nossa cura, ela é um processo que tem que ser renovada no espírito. Renovar os sentimentos, abolir os ressentimentos, modificar a nossa fé. Então, a todo instante, nós vamos ver que a nossa enfermidade, ela está ligada à má direção que nós damos aos nossos pensamentos, à má direção que nós damos aos nossos sentimentos. E muitas vezes nós temos desvirtuado, que é uma característica ainda de espíritos inseguros, que constantemente procura resolver os seus males ou sempre solucionando as suas dificuldades em frações de dias. E a ciência e a religião, elas são duas alavancas que vão fazer com que a, ela possa avançar. Uma vai revelar a mudança das leis materiais e a outra do mundo moral. E hoje nós estamos vendo isso, né? Tantas questões ligadas à matéria que tem se transformado, que tem se modificado pelos cataclismas, então, pelas mudanças das intempéries da natureza. E nós temos que entender que quando Jesus vem falando para nós do reino de Deus, ele está trazendo para nós um esclarecimento que precisa ser semeado em nossos corações com profunda reflexão. Todos nós estamos sentindo hoje uma modificação na estrutura mental do ser, uns para o lado doentio, para o negativismo, outro para o abandono à vida. E não seria, então, o objetivo da cura do corpo apenas? É preciso curar a alma. E a ciência, ela vai avançar como ela tem avançado, no campo especialmente da psicologia, em que vai entendendo os conflitos, as dores, mas muitas vezes ainda não conseguiu entrar ou estimular o pensamento de acordo com aquilo que o espírito necessita. Então, não é para nós mais, a ciência não pode mais ficar presa apenas na cura do corpo, mas no esclarecimento e no pedido para mantermos mais vigilantes, mais atentos, mais seguros daquilo que ela mesma propõe. Jesus falou para todos nós, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos nos sentirmos melhor. Mas nós temos visto por todas as experiências que a fé, ela dirige a razão. E esta não encontrou nada de lógico na fé, porque a razão, ela precisa estar ativa, porque é ela que vai vencer o materialismo. O materialismo, quando eu tenho fé, ele se dissolve. Então, é toda uma revolução que neste momento se opera e convidando os espíritas a trabalhar em prol da verdade, porque nós já estamos há mais de 18 séculos, já estamos no século XXI, para que nós possamos mostrar que tudo aquilo que é divino em nós é que vai persistir, vai situar, vai nos ajudar. Então, se nós tivermos fé, meus amigos, nós vamos conseguir compreender o papel da doutrina espírita em nossa vida, que a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então, é preciso que a gente
tenha essa fé que possa modificar todo o nosso olhar para a vida. E que a fé seja para nós um baluarte que vai nos dar força, coragem e estimulando a nós, os nossos corações, a se unirem pelo bem comum. E é nessa fé que nós buscamos Jesus na hora do passe. Quem não tem fé pode não acreditar nesse momento que Jesus nos envolva em vibrações amigas e que todos nós possamos sentir o valor desta ciência divina em nossa vida, na transformação dos nossos fluidos que os amigos espirituais vêm nos ofertar, na fluidificação das nossas águas, que estimula sempre a confiança e a fé. E assim, Jesus, confiante no seu amor, no seu amparo, nós gostaríamos de dizer a todos: tenhamos fé, coragem e esperança. E assim, Senhor, que a sua misericórdia, o vosso amor, se faça para todos nós. E hoje, em especial, numa data para nós em Sacramento, de grande valor, que é uma data comemorativa do desencarne do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, 1º de novembro. Lembremos da gratidão que todos nós devemos ter para com esse espírito e pedindo que ele nos ampare e nos proteja. Portanto, receba do grupo espírita as vibrações, as homenagens, o carinho que todos nós temos por este irmão. Fiquem com Deus e que assim seja.